Oi, gente, boa noite, tudo bem? Voltei depois de um tempo com as previsões para maio. Eu queria fazer essa previsão para alunação de, de touro, mas como eu sei que esses vídeos vão conseguir ser editados e postados só depois da primeira semana, eu vou considerar que seja para maio, tá? Então, assim, as leituras ficam para alunação a partir de dia 27, se eu não me engano, que foi o início da alunação taurina, que vale para todo mundo, tá, gente? Aqui eu vou dividir por signos, mas é para todos. Só que vou colocar o título de leitura para maio, tá? Como sempre, as leituras já podem ter alguma coisa acontecendo por aí, ou vão começar a acontecer agora a partir de maio. Vamos considerar para o mês de maio todo, tá? Que termina a alunação também no finalzinho de maio. Essa leitura é geral, então pega o que for para você, o que ressoar, o que fizer sentido para você. Se você acha que a leitura fez sentido, quer aprofundar, me procura para a gente fazer uma leitura particular, que a gente vai aprofundar, vai ver o que tem para você, vai fazer uma leitura especial para você. Outra coisa, essas leituras normalmente são para o signo mais forte do seu mapa. Pode ser Sol, Lua, Ascendente, Vênus, aonde você tem Stellium no seu mapa. Stellium é uma conjunção de planetas no mesmo signo, tá? Mais de 3, mais ou menos. E vai ser por signo, então dá uma olhadinha nos signos mais fortes do seu mapa, tá? Principalmente Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio e o que for mais forte, tá bom? Se você também não tem o seu mapa, pode marcar uma consulta comigo que eu faço o seu mapa e a gente vai olhar o que tem de signos mais fortes aí para você, tá bom? Quais os planetas que são regentes para você. E é isso, tá? Mais algumas informações eu vou passando ou no final do vídeo ou no meio aí da leitura, a gente vai lembrando. Gente, outra coisa, curte, compartilha com as pessoas, engajem. Eu sei que eu fiquei um tempo aqui sem vir no canal, mas para esses vídeos funcionarem, eu preciso do compartilhamento, tá bom? De vocês. E é isso, acho que por enquanto é só. É muito importante ressaltar que essa leitura é uma leitura geral, porque quando eu vejo outras tarólogas falando, eu penso que é muito óbvio, tá? Porque é óbvio para mim, mas às vezes não é óbvio para todo mundo, então é necessário reforçar sim, porque para depois não ter problemas, tá bem? E vamos lá então. Taurinos! Gente, eu juro que eu achei que eu já tivesse gravado o vídeo de vocês. Mas vocês ficaram aí por último no sorteio. Nossa, ó, sinto muito, porque vocês começaram a revolução de vocês agora, né? Podia ter saído primeiro para poder dar uma olhada aí, né? Mas chegamos até vocês e vamos fazer uma leitura muito bela aqui para taurinos, para maio, tá? Para os taurinos de maio que estão ainda fazendo sua revolução. Esse vídeo deve sair, tomara, tô torcendo para sair na primeira semana de maio. Então, vocês ainda vão estar regendo o mês, né? Então é isso, taurinos, vamos lá ver o que a gente tem aqui para vocês no mês de maio. Serão 3 acontecimentos. Vamos lá, taurinos. Primeiro acontecimento para touro, já caiu. Opa, já caiu de novo.
Primeiro acontecimento pro mês de maio dos taurinos. Ai, que bonito, uma caindo em cima da outra. Adoro. Opa, foi lá. Então tá, então sai fora. A lua. A rainha de espadas. Gente, reafirmando o que eu falei em todos os vídeos. Meu celular não está focando direito, então tô fazendo o melhor que eu posso. O mago, que é transmitir a mensagem, né, gente? E 9 de copas, ó, já começamos bem, tá? Vou falar a mesma coisa que eu falei para escorpião, porque a gente tá dentro da lunação taurina e isso faz muito sentido. Pode ser que alguma das fases da lua aí tragam alguma mudança para vocês, tá? Pode ter sido agora na lua nova, começou na lua nova? Pode. Pode ser na próxima lua cheia? Pode. Então, assim, o que eu vejo aqui é que algum movimento de recomeço na sua vida. E quando eu digo recomeço, aqui eu posso estar dizendo que você está fechando um ciclo para começar outro novo. Pode ser alguma coisa que você vai precisar botar um fim ainda, mas para você recomeçar em algo que te satisfaça mais, inclusive que é alguma coisa que te satisfaça mais emocionalmente. Pode ser que você comece a desenvolver algum trabalho que é alguma coisa que você queria há muito tempo, um sonho, um desejo antigo. Você finaliza uma etapa onde você tá e recomeça esse ciclo, tá? Pode ser em nível emocional aqui que você termine uma relação que você já tá também ali mais pelo ego do que pela satisfação e recomeça a sua vida a partir do zero e isso te dá uma satisfação emocional grande, tá? Talvez essa relação já estivesse te desgastando. Pode ser um emprego que você não quer mais ficar, pode ser a nível pessoal de você precisar romper com algum pensamento seu que te ilude, tá? De você estar vivendo numa ilusão mesmo, você tá vivendo uma fase, em uma situação que você sabe que você está se iludindo, tá? Então agora chega uma fase que você cansa disso, que você já percebeu que você está só se iludindo e você fala, não quero mais me iludir, vou tomar as rédeas da minha vida, tá? Então é isso. E aí você começa a se movimentar, você começa a fazer alguma coisa por você aqui, se conecta com você mesmo, você pega tudo que você tem ali de ferramenta, de repertório, de conhecimento e você transforma isso em algo que te traz, te encaminha, te direciona para o que você quer para sua vida, tá? Então é como se você tivesse totalmente desviado de onde você gostaria de estar e a partir de agora você se direciona, se guia, espiritualidade também, lógico, ajuda a você ir para o lugar que você manifestou, tá bom? Muito bom, muito bom. Boa sorte. Segundo acontecimento para Touro no mês de maio. Você se realiza muito a partir do momento que você toma essa iniciativa de fazer o que você quer, tá? Vamos lá. Ó, 7 de ouros, então é alguma coisa que você... Aqui a gente já tá falando do segundo acontecimento, tá? Mas pode ser alguma coisa que você já plantou a sementinha e nessa lua cheia, nessa lunação você vai colher. 7 de espadas. Nossa, gente, essa carta caiu na mesma posição para escorpião. Vamos lá, mais uma. Se você tem escorpião no seu mapa, vale a pena, tá? Até porque essa lunação cheia também vai ser no signo de escorpião. A louca. Você se joga nisso mesmo que você quer, tá? Mais uma, por favor, para esse segundo acontecimento.
The Devil, o diabo. Vamos lá. Aqui me parece que você já tem uma ideia, já plantou uma sementinha aí no universo, no oceano das possibilidades, você jogou a sua sementinha. Só que alguma coisa você realmente, perdão, fui eu que encostei aqui. Você realmente precisa virar essa chavinha de sair de um estado de ilusão de alguma coisa aí, tá? Você precisa sair dessa ilusão que você tá, porque essa ilusão, ela tá te levando a bloqueios internos, tá? E isso faz com que você fique um pouco mais estagnado e não consiga desenvolver. Mas, se você for capaz de destravar essa chavinha que tá te bloqueando, você consegue se jogar no mundo e ir atrás do que você deseja mesmo, sabe? Você tem que tomar cuidado para não se iludir também com o que você deseja, no sentido de perder a noção do que é real, de possibilidade de fazer acontecer, e do que é muito viagem da sua cabeça e que não muito utópico, tá? Aqui o louco, ele sempre se joga muito de cabeça, sem pensar. Touro é um signo racional, é um signo terra. Vamos tentar ser mais pé no chão aqui, no sentido de não trocar uma ilusão por outra ilusão, tá? Não deixar aqui, para mim, que o ego domine também um lado de ou eu não acredito em nada, ou eu acredito que tudo é possível e se joga e arrisca demais e investe dinheiro, né? Então é muito com cautela aqui, tá? Planta as sementinhas e esperem elas brotarem. Planta a sementinha e espera brotar, tá? Para que depois você colha um fruto, como é que fala? Mais quantidade, tá? Com qualidade, porque também não adianta aqui também você se jogar, investir tudo que você tem e depois perder também, pode perder tudo, tá? Se a gente estiver falando até de investimento financeiro. Então, o cuidado aqui é para não se sabotar no sentido das ilusões aqui, é para cortar as ilusões e ser mais realista, tá? O diabo fala também sobre, como ela caiu debaixo do 9 de copas, sobre não deixar com que viva muito no plano do desejo e não manifeste isso na ação, tá? No sentido aqui de deixar com que essa realização, esse caminho, essa direção que você desejou, que você pediu, que isso se torne negativo a ponto de te prender também, tá? Te prender nessa gaiola, nessa jaula do ter que de se elevar, de elevar seu ego a qualquer custo para conseguir o que você quer, tá? É para colocar esse ego no cabresto também, tá, gente? Nem 8 nem 80. Vamos achar um meio termo aqui, tá bom? E é isso. Próximo acontecimento, terceiro acontecimento para Touro, mês de maio. Mais uma cartinha aqui, por favor. Ai, não caiu muitas. Não virou. Uma só. Ó, o julgamento. O julgamento é que você é uma carta que fala que você vai realmente ter os resultados de algo positivo aqui. É como se a espiritualidade tivesse também ajudando nessa guiança, nesse caminho, para fazer com que você vá no caminho no tempo certo também, tá? Mais uma.
3 de espadas. Mais uma, por favor. Você tem que tomar muito cuidado com a forma como você pensa nas coisas, tá? 5 de paus. Você tem que tomar cuidado com a forma como você pensa você com você mesmo. Aqui parece que é um conflito interno, sabe? Você passando por um conflito interno. Calma, mais uma só, por favor. O imperador. Aqui é isso, gente. Eu acho que você tem que confiar mais, um pouco mais na espiritualidade, tá? Sabendo que você tem que saber que aqui na espiritualidade nada fica injusto, né? As coisas elas são pesadas mesmo. Tem uma deusa egípcia que é a deusa que fica, eu esqueci o nome dela, mas que fica na portinha ali da entrada do mundo dos mortos, que tem um nome também para eles. E quando a pessoa chega ali, ela morre e chega ali para passar ali pro outro lado, ela pesa o coração da pessoa numa balança. Do lado, o coração da pessoa e do outro uma pena. E aí é muito interessante pensar que assim, se o seu coração for um coração leve, tranquilo, bom, né? Ele pode se equiparar com a leveza de uma pena. E aí se o balanço ali tiver o equilíbrio, a pessoa vai, né? Passa pelos portões ali e vai pro paraíso deles lá. E aí por que eu tô falando isso? Porque aqui você tem que acreditar que a espiritualidade vai fazer o justo. Ela vê as suas ações, ela vê tudo que está acontecendo na sua vida, e na hora de que for ter o julgamento ele vai ser justo, sabe? Então, trabalhar aqui no seu mental para que você não entre no conflito interno aqui mental e de se autoconfundir com os excessos aqui. Eu vejo que você precisa equilibrar o excesso entre o ir atrás do seu sonho e fazer de tudo assim da forma mais bruta para conseguir o que você quer. Não é sobre isso, tá? Aqui é realmente sobre E aí quando eu falei bruto, eu lembrei assim daqueles touros que tem tourada, lembrei, tourada, sabe? E sempre aquele boi muito bravo que tá cego, que não tá enxergando as coisas, tá? Só tá muito enfurecido. E aqui tem muitas cartas com tons vermelhos, né? Isso pode ser paixão, mas pode ser raiva também, né? Então aqui eu vejo que para você não se magoar, não se machucar, não se automachucar, você precisa equilibrar o seu conflito interno e colocar na sua balança o que são desejos que vêm do coração, no sentido de quais são os desejos da alma mesmo, de propósito, de caminho, como eu disse lá no começo, né? Você precisa entrar num equilíbrio entre essa ilusão de estar muito distante do que você quer, do seu propósito, dos seus sonhos, mas também no outro lado da balança, você equilibrar a sua vontade, que a sua vontade não seja rigorosa demais, sabe? Cega demais, a ponto de não te permitir ser leve com a vida, tá? O que eu penso aqui, o que eu vejo muito nessa carta do julgamento aqui é uma certa leveza que precisa ter,
Porque como eu falei, né, as cartas estão com cores muito densas aqui, e que isso acaba também a você a trazer um pouco de leveza. Tem o julgamento, tem a carta do louco aqui, então são cartas que têm um peso, mas que são mais resolutivas, assim, são mais diluídas, parece, né? Não são tão duras, tão fixas, né? Apesar de Touro ser um signo fixo, aqui a gente precisa um pouquinho de fluidez, tá? Então, acho que aqui pode ser um pouco de estar falando para você colocar um pouquinho também na sua vida dos outros elementos, tá? Coloca um pouquinho de água na sua vida, tá? Que parece que você tá muito denso, parece que tá muito fogo e muito fogo no sentido das cores, né? Mas parece que aqui tá muito terra, muito fixo mesmo, e tem muito mental também, que aqui parece que tá endurecido, sabe? Se a gente for fazer uma alquimia aqui do que seria, para mim é como se tivesse a terra com fogo, que fica muito seca, sabe? Aquela terra dura que você não consegue mexer, que quando você bate o negócio ali, ela só dura. Então aqui parece que você precisa dar uma misturada aí, colocar um pouquinho de água, colocar um pouquinho de éter também, se a gente for parar para pensar do elemento éter, fazer essa alquimia assim de mesclar um pouco esses elementos, até porque a gente tem a carta do mago na mesa e é sobre essa alquimia entre o derreter o ouro, derreter o metal. Aqui tem, como a gente está falando muito de ar, né? E tem muito naipe de espadas aqui, pode ser um pouco isso, sabe? Transmutar e alquimizar o metal para que ele se transforme em outra coisa. E aqui vai ser em potência para você respeitar o tempo das coisas, tá? Não achar que as coisas vão ser feitas e concluídas quando você quer, e sim no tempo delas, tá? Tanto a carta do 7 de ouros quanto a carta do julgamento e a carta do louco estão aqui para falar um pouco de as coisas não são tão rígidas quanto você pensa, as coisas não são tão preto no branco, 880. O imperador debaixo do diabo aqui me traz uma coisa de autoridade muito egocêntrica, sabe? Vamos largar isso aí, tá, gente? Isso é um pouco da sabotagem aqui que você precisa dar um corte, tá? Talvez você precise desse equilíbrio mesmo, tá? Que para mim a chave da sua leitura é equilíbrio entre ser capaz, mas ser fluido também para realizar os sonhos, tá bom? E é isso, gente. Bom maio para vocês, boa resolução aí, revolução solar para quem ainda não fez, para quem fará. Meus parabéns. Beijinhos para vocês. A espiritualidade tá com vocês, tá?